Choro do bebê do milionário no restaurante, a tocante transformação da garçonete tímida revelada, era uma noite movimentada no restaurante chique de São Paulo. O perfume de pratos sofisticados permeava o ar, enquanto as luzes douradas dançavam sobre as mesas, refletindo vidas que pareciam tão distantes da realidade de Letícia. Aos 22 anos, ela era apenas uma garçonete em um mundo que a via como invisível, uma jovem sonhadora forçada a adiar seus planos de se tornar designer por conta das obrigações familiares. Desde criança, Letícia sempre se via criando roupas, mas a pressão para sustentar a família mais se transformava em uma camisa de força que aprendia um ciclo interminável. Então, o choro cortante de um bebê ecoou pelo ambiente, rasgando o silêncio requintado. O bebê da mesa da família milionária estava em desespero, e enquanto os olhares de desprezo eram lançados de todos os lados, Letícia não hesitou. Com um passo à frente, seu instinto gentil tomou conta. Ela se aproximou da mesa e, com uma voz suave e um toque firme, começou a acalmar a criança. Os murmúrios de desaprovação logo se transformaram em olhares admirados. Letícia tinha o dom de transformar o desconforto em serenidade, e naquele momento, ela brilhou, mesmo que apenas por alguns instantes. O pai da criança, um empresário renomado, observou a cena com espanto. Ele nunca havia visto alguém lidar com uma situação tão caótica com tanta delicadeza. Algo dentro de Letícia se acendeu, uma centelha de esperança, embora rapidamente dissipasse quando o pânico a dominou. E se ela fosse demitida por isso? Seria essa a última vez que ela poderia ser vista como algo a mais do que uma simples garçonete. Enquanto a noite avançava, o alvoroço da sua intervenção gerou uma onda de elogios ao redor. Clientes, antes indiferentes, agora comentavam sobre a serenidade que Letícia oferecia àquela família. A cada sorriso que recebia, suas inseguranças se conflitavam, e o peso das expectativas crescia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, a tensão dentro dela parecia escalar. Em meio a olhares admirados e sussurros de encorajamento, a verdade se tornava clara, a Letícia que ali estava era mais do que uma garçonete. Ela era uma mulher feita de sonhos, com uma centelha de luz própria, mesmo que a sociedade insistisse em apagá-la. Nas horas seguintes, algo inesperado irrompeu, a presença do empresário. Ele a procurou, revelando um interesse genuíno em ajudá-la. Talvez você possa treinar com um designer renomado, disse ele, oferecendo uma mão que poderia mudar tudo. O coração de Letícia disparou, mas o medo de deixar sua família para trás tomou conta. Seria essa a chance que tanto esperava, ou o início de um pesadelo? As emoções em seu interior a empurravam e afastavam ao mesmo tempo, e a luta para decidir entre o amor familiar e seus sonhos estava apenas começando. Com uma nova luz sobre seu caminho, Letícia estava prestes a descobrir que a verdadeira riqueza se encontrava não apenas nas oportunidades, mas nas relações e no amor que dava e recebia. E enquanto refletia sobre isso, o toque da notificação em seu celular interrompeu seus pensamentos, revelando a mensagem do empresário. O caminho que poderia mudar sua vida estava prestes a se abrir, mas ela estava pronta para atravessar? As horas que se seguiram foram um turbilhão de sentimentos e pensamentos confusos. Letícia se viu encurralada entre a vontade de saltar em direção ao desconhecido e o peso familiar que a mantinha ancorada ao chão. O brilho da mensagem no seu celular parecia um farol numa noite tempestuosa, iluminando seus medos e esperanças. Quando finalmente decidiu abrir a notificação, suas mãos tremiam. Letícia, entre em contato comigo. Acredito que você tem um talento incrível e gostaria de ajudar você a se colocar no caminho certo. Palavras simples, mas carregadas de significado. O empresário, Cristiano, havia oferecido uma chance que parecia um sonho, mas sua mente logo interrompeu com um grito interno. E a sua família? Em quem ela se tornaria ao decidir seguir esse caminho,
Enquanto o movimento no restaurante continuava frenético, Letícia pegou um copo de água para acalmar a respiração. A visão do pequeno bebê, agora deitado tranquilamente no colo da mãe, a fez lembrar de momentos em sua própria infância. Ela havia sonhado tantas vezes em criar roupas que estivessem nas passarelas, mas a realidade sempre se impunha, exigindo dela força que parecia inabalável. O que ela mais queria era um futuro diferente para a mãe e para os irmãos, mas agora tinha uma porta se abrindo na sua vida, uma avenida de possibilidades. Algumas mesas murmuravam em tom admirado. Ela é incrível, não é? Ouviu uma voz familiar, a de Cláudia, sua colega de trabalho. Eu sempre soube que você era especial, Letícia. As palavras de Cláudia, cheias de sinceridade, a aqueceram. Um sorriso involuntário brotou em seus lábios, enquanto o peso da dúvida fazia vacilar. O tempo passou e a noite começou a se encerrar. Letícia observou os clientes se levantando, felizes e satisfeitos, enquanto o cheiro de comida começava a desaparecer do ar. Assim que teve uma pausa, decidiu que precisava conversar com sua mãe, compartilhar essa oportunidade e ouvir o que ela tinha a dizer. Afinal, como poderia deixar escapar esse chamado sem pelo menos discutir? Seus passos a levaram até a saída do restaurante, os saltos ecoando no chão de pedra. A tensão dentro dela pulsava como um tambor, mas a coragem começava a se infiltrar em seu ser. Ao entrar no ônibus, deixou a cidade deslizar pela janela, enquanto suas memórias e preocupações dançavam em sua mente. Ao chegar em casa, o cenário era familiar, mas a pressão era palpável. A pequena sala estava cheia com aparelhos de televisão e a conversa de sua mãe com os irmãos. Oi, mãe. A saudação obrigatória, mas seu olhar logo desviou para a mesa da sala, onde sua mãe costurava uma blusa para um cliente da vizinhança. O amor e a dedicação com que ela trabalhava derretiam qualquer dúvida em seu coração. Mãe, preciso te contar algo, Letícia iniciou, sentindo a voz tremer um pouco. Hoje aconteceu algo incrível no trabalho. Um empresário me convidou para treinar com um designer famoso. É uma oportunidade única. As palavras saíram como um desabafo, mas mal acabou de falar e viu o semblante da mãe mudar para uma expressão de preocupação. Letícia, isso é bom, mas e se não der certo? E se você tiver que sair daqui e deixar tudo para trás? Os olhos da mãe estavam cheios de amor, mas também de medo. O silêncio que se seguiu pairou pesado entre elas, e o coração da jovem pulsou com um dilema insuportável. Enquanto a conversa se aprofundava, Letícia percebeu que a decisão não seria fácil, e o futuro que parecia um sonho acabou por se transformar em uma teia de responsabilidades. O caminho à sua frente estava repleto de dúvidas e incertezas. Mas, a verdade pulsava dentro dela. Será que o destino esperava por sua resposta? Ela respirou fundo, determinada a encontrar uma maneira de unir seus dois mundos, o amor pela sua família e a busca por seus sonhos. E assim, com o coração aos pulos, se questionou mais uma vez, até onde ela estaria disposta a ir por aquilo que realmente deseja. No dia seguinte, Letícia acordou com a luz do sol filtrada pelas cortinas, um calor acolhedor que parecia sussurrar esperanças. No entanto, a mensagem de Cristiano ecoava em sua mente, como um eco distante que não deixava de atormentar suas ideias. Enquanto se preparava para o trabalho, seu coração oscilava entre a expectativa e o medo. Teria coragem suficiente para arriscar tudo? O café da manhã foi apressado. A mãe, atenta e preocupada, questionou se havia algo errado. Você está diferente, Letícia. O que está acontecendo? A jovem sorriu, acenando a cabeça na tentativa de dissipar a preocupação. Mas o peso que carregava era difícil de esconder. A verdade era que ela estava dividida, presa entre dois mundos que, de alguma forma, pareciam estar se afastando um do outro. No ônibus, Letícia observou as paradas, as pessoas entrando e saindo, cada uma com suas próprias histórias e dilemas. Em meio à multidão, ela se sentiu uma ilha, isolada em suas dúvidas. E se a proposta de Cristiano não passasse de um sonho distante e inatingível? E se ela tivesse que enfrentar as consequências de sua escolha? Chegando ao restaurante, o aroma familiar envolveu suas narinas, uma sensação de conforto que a acolheu. As mesas estavam começando a ser ocupadas, e ela foi recebida com sorrisos calorosos de seus colegas.
Mas Letícia mal conseguia se concentrar nas ordens e nos pedidos. A mensagem, a conversa com a mãe, tudo girava em torno de sua mente. Nesse momento, uma cena inusitada captou sua atenção. Uma mulher elegante entrou no restaurante, acompanhada por um bebê no colo. O bebê começou a chorar com intensidade, quebrando a tranquilidade do ambiente. A mulher, visivelmente nervosa, tentava acalmá-lo. A cena parecia tão familiar, tão recheada de emoção, que Letícia não conseguiu desviar o olhar. Ao ver o desespero da mãe, algo dentro dela se rompeu. Ela se lembrou de sua própria infância, dos desafios e da luta constante da mãe para dar a ela e seus irmãos uma vida digna. O choro do bebê ressoava em sua alma, e ela percebeu quão longe estava disposta a chegar. Poderia ser como aquela mulher, batalhando para garantir um futuro melhor para sua família, mas talvez em uma nova perspectiva. "Você pode me ajudar?" perguntou a mulher, com os olhos cheios de lágrimas. Letícia, subitamente tomada pela compaixão, se aproximou e deu um leve embalo no bebê. Com um olhar sereno, tentava transmitir conforto de quem sabia o que era lutar. Ser mãe é uma luta diária, e o seu amor brilha em cada lágrima, Letícia sussurrou, e para sua surpresa, a mulher sorriu, gratificada. O bebê parou de chorar e sorriu para ela. Naquele instante, Letícia sentiu que as barreiras que a seguravam estavam começando a se diluir. Enquanto o tumulto no restaurante continuava, uma sensação de clareza começou a emergir em sua mente. O que a impedia de buscar seus sonhos? O que a impedia de dar um passo em direção ao que realmente a fazia pulsar por dentro? Com essa nova determinação pulsando em seu coração, Letícia se lembrou de Cristiano e de sua oferta. Seria essa a chance de transformar não apenas sua vida, mas também a de sua família? A conexão emocional que fez com a mulher e seu bebê reforçou a ideia de que nunca iria deixar sua família para trás. Procuraria sempre um jeito de conciliar esse sonho com seu amor por eles. Enquanto os clientes começavam a se dispersar, Letícia sentou-se em um canto, coração acelerado e mente fervilhando. Parecia que um novo capítulo estava prestes a começar. Mas uma pergunta angustiante a atravessou: e se desistir do familiar significasse também perder uma parte de quem eu sou? A dúvida novamente a envolveu como uma sombra, mas o desejo de voar se tornava cada vez mais forte. E assim, enquanto as luzes do restaurante começavam a se apagar, uma decisão estava se formando, algo que mudaria seu destino para sempre. E se essa transformação for a chave que eu tanto busco? Pensou Letícia, segurando firme o copo de água na mão. A resposta ainda estava por vir. Mas ela sabia que a pergunta era só o começo de tudo. Quando o turno de Letícia finalmente terminou, uma mistura de alívio e ansiedade a envolveu. O dia estava nublado, e nuvens pesadas sombreavam a cidade. Com o coração acelerado, ela decidiu dar uma caminhada antes de ir para casa, como se esse movimento a ajudasse a organizar suas ideias. Cada passo a levava em direção ao desconhecido, e, paradoxalmente, isso a fazia sentir-se viva. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, observou o vai e vem das pessoas ao seu redor. Em algum lugar, uma criança ria, e o som era como música para seus ouvidos. Mas o riso logo se misturou a lembranças do bebê que ela ajudou mais cedo. O sorriso daquela mãe a perseguiu, e ela se perguntou se um dia também sentiria aquele tipo de alegria, uma felicidade que nascia do esforço e do amor. A proposta de Cristiano ainda ressoava em sua mente, como um canto de sereia traindo-a para águas mais profundas. E se eu dissesse que quero algo mais? Supus. Um misto de medo e excitação dançava em seu peito. Era um risco, sem dúvida, mas e se fosse a chance de criar um futuro diferente para sua família? Isso poderia significar um novo começo, e tudo o que ela desejava estava a poucos passos. Desculpe, você tem hora? Um homem a interrompeu de seus devaneios. Ele usava uma camisa social e tinha um sorriso amigável, mas Letícia estava tão absorta em seus pensamentos que mal conseguiu perceber o que estava acontecendo. Desculpe, não tenho, respondeu, distraída. O homem pareceu notá-la nervosa. Está tudo bem? Você parece distante. Ele tinha um jeito calmo e a convidou a conversar. Só estou pensando sobre o trabalho, Letícia murmurou, embora a verdade fosse muito mais complexa.
Nervosa, hesitou por um instante, mas decidiu abrir o coração para um completo estranho. Não era como se tivesse algo a perder. É difícil, sabe? Às vezes me pergunto se deveria me arriscar, tentar algo diferente, disse, e, de alguma forma, as palavras escaparam de seus lábios como um aviso para si mesma. O homem a ouviu atentamente. Arriscar é o que faz a vida valer a pena. Se ficar no mesmo lugar, como saberá do que é capaz? Pense em onde realmente quer estar. Aquelas palavras ficaram ecoando. A certeza que buscava foi se materializando. Era um código que Letícia sentia ser verdadeiro, mas nunca tinha conseguido verbalizar. Quando se despediu do homem, uma nova determinação a abraçou. Ele era um estranho, mas sua mensagem atravessou ventos de dúvida dentro dela. Ao chegar em casa, sentiu o peso da responsabilidade familiar. A mãe ainda estava na cozinha, preparando o jantar, e os irmãos se divertiam nos jogos de tabuleiro na sala. A imagem deles, tão felizes e despreocupados, a fez sentir um nó no peito. Como poderia deixar tudo isso para buscar um sonho? Um impulso a guiou até a mesa da cozinha. Mãe, você já sonhou em fazer algo grande? A pergunta pegou sua mãe de surpresa. Ela olhou nos olhos da filha e hesitou, o que a deixava intrigada. Sonhos? Claro que já, mas sempre coloquei a família em primeiro lugar. E você, Letícia? O que você quer? A pergunta balançou Letícia. Ela se lembrou da mulher no restaurante, da emoção do bebê, e da possibilidade de que sonhos e família pudessem coexistir. Eu tenho uma proposta. Algo que pode mudar tudo. Suas palavras saíram como um sussurro, mas carregavam um peso imenso. O olhar de sua mãe se iluminou, e um sorriso esperançoso surgiu em seu rosto. O início de uma nova conversa, carregada de possibilidades, estava prestes a acontecer. As cartas estavam na mesa, mas a revelação ainda estava a poucos passos dela. Vamos falar sobre isso, filha. O que está passando pela sua cabeça? O calor da família e a adrenalina da mudança se misturavam em seu coração. Mas antes que pudesse responder, a campainha tocou. Ela congelou por um instante. Quem poderia ser aquela hora? O destino a aguardava do outro lado da porta, e a pergunta em sua mente era clara: e se esse alguém trouxesse a resposta que eu tanto busco? Letícia hesitou diante da porta, seu coração batendo tão rápido que parecia querer saltar do peito. Ela trocou olhares com a mãe, que parecia tão curiosa quanto apreensiva. Um frio na barriga e um misto de expectativa e medo tomaram conta dela. E se for algo que eu não estou pronta para enfrentar? Pensou. Ela respirou fundo, tentando aterrar os pensamentos. Seria apenas um visitante qualquer, ou talvez algo mais. Quando abriu a porta, deu de cara com um homem que a fez parar por um instante. O homem estava ali, exatamente como ela imaginou, embora um pouco diferente. Era Cristiano, o mesmo que a abordará no restaurante, e ele parecia tão seguro de si, tão confortável em sua própria pele. O olhar dele era firme e direto, como se ele soubesse exatamente o que queria dizer. Oi, Letícia. Desculpe aparecer sem avisar. Posso entrar? A voz dele era suave, mas cheia de determinação. Claro, ela respondeu, abrindo o caminho. Uma mistura de nervosismo e excitação tomou conta de seu ser. Não sabia como as coisas iriam se desenrolar, mas estava determinada a ouvir. Cristiano entrou e olhou ao redor, como se estivesse absorvendo cada detalhe da casa. Você tem uma família linda, comentou, e Letícia pôde notar a sinceridade em sua voz. Aquelas palavras eram simples, mas, em algum nível, aqueceram seu coração. A mãe de Letícia serviu um pouco de café, e eles se sentaram à mesa. O clima estava tenso, e o aroma do café preenchia o ar, misturando-se com a expectativa de uma conversa que parecia prestes a mudar tudo. Letícia, eu pensei muito sobre o que você me disse outro dia. Você tem um talento incrível, e isso merece ser explorado. Eu gostaria de oferecer uma oportunidade de trabalho. Ele parou, avaliando a reação dela. Letícia olhou para ele, sentindo o calor subir pelas bochechas. Era uma proposta, mas o que isso significava para sua vida? Para sua família?
Não sabia ao certo o que perguntar, mas uma série de incertezas flutuou em sua mente. Mas o que exatamente você quer dizer com oportunidade? Sua voz saiu firme, embora seu corpo tremesse levemente. A proposta é simples. Eu preciso de alguém para cuidar da parte administrativa do meu novo projeto. Algo que vai além do que você fez antes, e eu vejo você como a pessoa ideal para isso. Eu não sei. Não tenho formação nessa área, Letícia respondeu, se sentindo confusa. Tinha trabalhado como garçonete a vida toda, e essa ideia lhe parecia um salto arriscado. Não precisa ter formação. O que eu procuro é alguém com vontade de aprender e coragem para mudar. E pela nossa conversa, vi que você tem isso. Você já sabe a parte que mais importa, cuidar das pessoas. Essa habilidade é inestimável. A confiança nas palavras de Cristiano a envolveu como um abraço caloroso. Letícia se sentiu lisonjeada, mas também intranquila. O que suas irmãs e sua mãe pensariam? E se não desse certo? Essa oportunidade era uma porta aberta, mas também poderia levar a um abismo. Posso pensar sobre isso? Letícia pediu, sua mente agitada em conflito. Claro. Mas pense rápido. As coisas estão se movendo, e essa oportunidade pode não durar para sempre. As palavras de Cristiano ecoaram enquanto ele se despedia. Ao fechar a porta, Letícia se sentou, perdida em um turbilhão de emoções. Uma oportunidade tão incrível na palma da mão, e ao mesmo tempo, o medo de deixar tudo para trás pulsava como um tambor dentro dela. A luz da sala parecia diferente agora. O olhar da mãe, cheio de expectativa, e o barulho dos irmãos brincando ao fundo tornaram-se um lembrete do que estava em jogo. Por um momento, Letícia pensou sobre o que estava prestes a fazer. As possibilidades eram infinitas, mas o risco era palpável. E se eu disser sim? E se der tudo errado? A certeza de que as mudanças estavam a caminho lhe trouxe um frio na barriga. Com determinação, levanta-se da mesa. Lá fora, o céu ainda estava nublado, mas uma faísca de esperança começava a brilhar dentro dela. O próximo passo já estava se formando em sua mente. Mas quando ela se virou para buscar as palavras que a libertariam, ecoou novamente a pergunta: estou pronta para mudar minha vida? Justo quando ela estava prestes a decidir, o seu celular vibrou na mesa. Uma mensagem inesperada. E, naquela mensagem, a vida de Letícia poderia mudar para sempre. Letícia olhou para o celular, a tela brilhando com uma notificação que parecia pulsar em seu coração. Ela hesitou por um instante, o medo e a expectativa colidindo. Quando finalmente deslizou para abrir a mensagem, sentiu um misto de ansiedade e esperança. Oi, Letícia. É a Ana, do restaurante. Desculpe qualquer coisa, mas preciso falar com você. É urgente. Pode me ligar? Coração acelerado, ela devolveu ao pensamento sobre Cristiano e a proposta que ainda ecoava em sua mente. O que poderia ser tão urgente? Seria algo relacionado ao trabalho, ou talvez um problema. A insegurança a envolveu como uma niebla. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro na sala, tentando encontrar uma resposta dentro de si mesma. A necessidade de saber o que Ana queria consumia. Depois de alguns minutos que pareciam horas, Letícia respirou fundo e discou o número. Oi, Ana. É a Letícia, disse ela, a voz tremendo levemente. Letícia. Que bom que você atendeu. Desculpa te incomodar, mas aconteceu algo inesperado. Uma mesa de um cliente importante está precisando de ajuda, e você seria perfeita para o trabalho. Ele está tendo um evento em casa, e estou sobrecarregada. Você pode vir? Aquelas palavras a surpreenderam como um banho de água fria. Ela nunca havia atendido esse tipo de evento, e a ideia de ser a única a lidar com um cliente importante a fez engolir em seco. Um impulso de segurança lutava contra a vontade de se esquivar. Tipo um evento de gala? Letícia perguntou, tentando processar o que estava acontecendo. Exatamente. É um jantar para investidores. O cliente é um grande milionário, e a lista de convidados é de peso. Todos estão muito exigentes. Você pode fazer isso?
Letícia mordeu o lábio. O convite era tentador, mas até que ponto ela estava pronta para encarar essa nova realidade? Um evento desse tipo poderia ser a porta que ela tanto desejava ou uma queda na cara dura do fracasso. Eu preciso pensar um pouco, ela respondeu, hesitante. Letícia, por favor, eu confio em você. Só não tenho outra opção. E, se der tudo certo, você pode ter mais oportunidades como freelancer no futuro. A sua chance de brilhar. A animação da voz de Ana a atingiu como um raio, fazendo-a refletir sobre tudo o que estava acontecendo em sua vida. O celular pareceu pesado em sua mão, a decisão pesando sobre seus ombros. Era um passo em direção a algo que a aterrorizava, mas, também, a fascinava. Enquanto ponderava sobre a proposta de Ana e a de Cristiano, algo dentro dela começou a se agitar. O que mais assustava Letícia? O medo do desconhecido ou a ideia de não tentar algo que poderia mudar sua vida? A ideia de arriscar tudo a atraía como um ímã, embora uma vozinha dentro a alertasse para os riscos. O relógio na parede batia, marcando o tempo que parecia escorregar entre seus dedos. De repente, a certeza se formou em sua mente: quem não arrisca não petisca. Era hora de agir. Sem saber qual caminho escolher, decidiu que, primeiro, ela falaria com Ana. Vou fazer isso, Ana. Me diga onde e quando, e estarei lá. A determinação em sua voz surpreendeu até a própria Letícia. Desconhecendo as reações da sua família e a nova proposta de Cristiano, ela se sentiu invadida por uma onda de coragem. Estava disposta a enfrentar esse desafio, mesmo que ainda não soubesse o que o futuro reservaria. Enquanto desligava, Letícia não percebeu que a mensagem de Cristiano ainda estava aberta em seu celular, refletindo que ela deixará para trás. Pense rápido, a oportunidade pode não durar para sempre. Com um sorriso nervoso no rosto, Letícia olhou pela janela. O céu, que antes parecia nublado, agora apresentava algumas nuvens favorecedoras de um arco-íris, como se o universo estivesse lhe dizendo que era hora de acreditar em si mesma. Mesmo quando a mudança ainda dava frio na barriga. Mas quando ela estava prestes a se animar, o celular vibrou novamente. Outra mensagem. Era de Cristiano. E, logo a seguir, ela engrenou um novo dilema em sua mente: como lidar com as expectativas dele. Enquanto se preparava para um novo desafio, Letícia respirou fundo, o coração pulsando freneticamente ao olhar para a tela iluminada do celular. Ela sabia que a mensagem de Cristiano não poderia esperar. A curiosidade e a pressão de fazer a escolha certa a faziam-se sentir desorientada. O que ele queria agora? Com a mente focada na nova oportunidade com Ana, ela hesitou antes de abrir a mensagem. Quando finalmente o fez, uma onda de inquietação a dominou. Letícia, precisamos conversar. Oportunidades como essa podem ser raras. O que você vai escolher? Era como se ele estivesse vendo através dela, lendo as suas inseguranças em voz alta. Sentiu uma pontada de traição por ele colocar em dúvida seu compromisso com o próprio sonho. Mas também havia um eco de verdade em suas palavras. Esse era o tipo de evento que poderia catapultá-la para longe da sua vida anterior. E ao mesmo tempo, sua ligação com Cristiano parecia tão intensa e envolvente. As dúvidas começaram a crescer, e o sorriso confiante que um momento antes iluminava seu rosto começou a se apagar. Será que ela tinha o que era preciso para enfrentar um evento daquele porte? Para trabalhar ao lado de grandes investidores, lidar com suas exigências, e ainda, ao mesmo tempo, continuar agradando alguém como Cristiano, decidida a não deixar a oportunidade passar, Letícia sentou-se no sofá, segurando o celular como se estivesse buscando um pouco de aconchego. Em uma fração de segundo, ela se lembrou de sua mãe, que certa vez lhe dissera que coragem não é a ausência de medo, mas a vontade de enfrentá-lo. Vou enfrentar isso, sussurrou para si mesma. A mensagem de Cristiano ainda pairava no ar, e sua mente, agora, girava entre as duas opções. O que parecia uma escolha simples tornava-se um verdadeiro campo de batalha interno. Letícia desceu até a cozinha a passos lentos, distraída, enquanto a luz dourada do fim de tarde refletia pela janela, aquecendo suas inseguranças. Ela tentou ligar para Ana novamente, mas os números na tela começavam a se misturar em sua mente. Precisava de um tempo, um espaço para pensar.
O cheiro do café fresco no ar lhe lembrava que ainda havia pequenos momentos de felicidade na sua vida, mesmo em meio ao turbilhão de emoções. A mesa da cozinha estava coberta com papéis de trabalho e lembretes que pareciam se multiplicar à sua volta. Em uma pequena folha, ela escreveu: "Coragem, Letícia. Você pode. Dê o primeiro passo." O simples ato de escrever a fez sentir-se mais forte. Com a cabeça limpa, ela decidiu que estava pronta para se jogar de cabeça na proposta de Ana. Um evento de gala era o que precisava para se provar. Com a mente decidida, Letícia mandou uma mensagem a Ana, confirmando sua participação. Não havia volta. Uma onda de adrenalina atravessou seu corpo, seguida de um alívio instantâneo, como se tivesse tirado um peso das costas. No entanto, ao escutar o barulho de uma criança chorando do lado de fora, seu coração apertou. Uma pequena família chegando para um jantar no restaurante onde trabalhava. O choro parecia ecoar em sua alma, trazendo à tona lembranças de sua própria infância e de como as pequenas alegrias e os desafios poderiam coexistir. Isso a fez refletir sobre a importância de estar presente, de criar memórias que valham a pena. Ouvindo aquele choro, Letícia teve uma intuição breve, mas poderosa. Isso era o que ela queria: criar experiências significativas, não só para os outros, mas para si mesma. A semana seguinte não seria apenas um evento, seria o começo de sua própria transformação. E enquanto ela se permitia sonhar com o futuro, sua mensagem para Cristiano piscava em seu celular, pedindo por atenção. "Letícia, você vai deixar isso passar? Estou preocupado com você", dizia. O que ele saberia sobre sua luta? Sua vida estava prestes a mudar. Ela olhou para o céu, onde o sol já começava a se pôr, e a luz vermelha parecia promissora. "Não, Cristiano. Eu não vou deixar passar", pensou. Mas ao mesmo tempo, uma dúvida sussurrou dentro dela: quais eram realmente suas prioridades? O que a impedia de se jogar sem medo? Justo quando o relógio na parede marcava as horas, uma batida na porta a desviou de seus pensamentos. Era Ana em pessoa. E quando ela entrou, Letícia não sabia que aquela visita traria novos desafios e revelações que poderiam mudar tudo mais uma vez. A porta se abriu, e Ana surgiu como um raio de luz, seus olhos brilhavam de expectativa. "E aí, Letícia? Escutei que você decidiu se juntar a nós. Estou tão feliz." Letícia sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Era bom ter a irmã de seu grande amigo ali, mas também percebia que a presença dela poderia amplificar suas incertezas. Ana avançou, sentando-se à mesa da cozinha e se debruçando sobre os papéis que estavam espalhados. "O que você está trabalhando?" "Parece intenso", comentou Ana, enquanto seus olhos examinavam os documentos. "Coisas da escola, pedidos de trabalho, você sabe como é." A hesitação na voz de Letícia era clara. Ela não estava pronta para revelar toda a carga emocional que a envolvia. Ana arqueou uma sobrancelha, mas não insistiu. Em vez disso, começou a falar sobre o evento, e seus olhos pareciam brilhar ao descrever os muitos aspectos que envolviam a gala. "Vai ser incrível. Estar em contato com pessoas influentes, mostrar sua criatividade, você vai arrasar." Ana parecia genuinamente empolgada, e a energia dela começou a contagiar Letícia. "Eu espero", Letícia murmurejou. Em seu coração, a insegurança ainda era forte, um bloqueio que parecia difícil de romper. "Deixe-me te mostrar o que temos em mente", disse Ana, puxando algumas folhetos que trazia na bolsa. "Estamos focados em criar um ambiente que traga não só glamour, mas também conexão emocional. Por exemplo, vamos ter um fotógrafo que captura momentos espontâneos para mostrar que a vida é sobre experiências e não só sobre poses." A cada palavra de Ana, Letícia imaginava a sala decorada, os sorrisos, as conversas cheias de nuances. Seu peito se enchia de esperança conforme Ana falava sobre o poder da vulnerabilidade, a força que poderia nas suas histórias. "E o que você acha de fazer uma apresentação pessoal? Algo que conte sua trajetória. Seria uma oportunidade única", sugeriu Ana, fusmilha e cheia de energia. Letícia ficou em silêncio, pensando. Uma apresentação pessoal? Poderia ser um caminho para transparecer o que sentia, o que havia passado. Mas a ideia a aterrorizava. Ser o centro das atenções,
Expor suas fraquezas. Seria mesmo possível? Ana, eu não sei se posso. Falar em público me deixa muito nervosa. Meu coração parece que vai sair pela boca. Essa confissão a saiu como um sussurro, quase como se ela temesse que as paredes da cozinha ouvissem sua vulnerabilidade. Olha. Ana pausou, tomando um gole de café. Todo mundo tem suas inseguranças, mas você tem algo único dentro de si que precisa ser mostrado. Não se trata de ser perfeita, mas de ser autêntica. Essas palavras tocaram Letícia de um jeito profundo. Ela queria ser autêntica. Queria se libertar da prisão de suas inseguranças. O choro da criança que ouviu mais cedo lhe veio à mente. A vida não era sobre a busca da perfeição, mas sobre vivenciar as emoções cruas. O desejo de criar experiências significativas pulsava dentro dela como uma verdade inabalável. Talvez eu possa tentar, disse Letícia, a voz mais forte agora. Ela precisava levar isso para frente. A ideia de abrir seu coração não parecia mais uma tarefa tão assustadora. O olhar de Ana iluminou o ambiente com um calor contagiante. Isso, Letícia. Eu sabia que tinha essa força em você. As duas começaram a planejar ideias, cada uma parecendo mais ousada que a anterior. O clima de empolgação aumentava, e Letícia começou a sentir que estava inchando seu próprio espaço. A energia no ar pulsava com a possibilidade de mudança. No fundo, porém, as mensagens de Cristiano ainda pairavam em sua mente. Ela não conseguia evitar a sensação de que, de alguma forma, o que estava prestes a fazer teria repercussões que poderiam despí-la de coisas que ainda sentia. Quando a conversa fluiu para planos de ensaios e treinamentos, a campainha da porta tocou novamente. Letícia olhou curiosa e, ao abrir, deparou-se com uma nova figura familiar. Era um amigo em comum que não via há tempos, e na expressão dele havia algo que não se podia ignorar. Letícia, a gente precisa de você. O que você vai fazer na gala pode ser a chave para algo maior. Era como se todas as opções que ela estava explorando no coração se tornassem mais densas. O que seria ainda mais profundo nessa virada? Você não vai acreditar no que acabamos de descobrir. Ele sorriu, mas Letícia sentiu um frio na barriga. A intensidade do momento a lembrou de que cada passo que dava era uma linha que cruzava entre os sonhos e as realidades que enfrentava. Enquanto o novo desafio se desenrolava diante dela, o debate interno pulsava mais forte do que nunca. O que poderia acontecer se ela tomasse a decisão errada? O que a vida tinha reservado para Letícia nessa nova jornada? A inquietação de Letícia aumentava a cada instante enquanto a expressão do amigo, Hugo, revelava que algo significativo estava prestes a ser desvendado. Ele respirava fundo, como se estivesse ponderando cada palavra. Estamos organizando uma apresentação de talentos na gala, e queremos que você faça parte disso. Ele anunciou, os olhos brilhando com excitação. Letícia ficou paralisada. Uma apresentação? Justamente quando ela estava começando a considerar a ideia de abrir seu coração. Mas eu nunca tive experiência com isso. E se eu falhar? As palavras brotaram de sua boca, repletas de insegurança. Nem pense por um segundo que isso é sobre falhar. É sobre ser você mesma, Letícia. Nós sabemos do que você é capaz. E eu posso garantir que haverá pessoas incríveis ali, Hugo insistiu, a voz firme, mas amistosa. Ele parecia saber o quanto isso significava para ela. Pessoas incríveis? O que eu tenho para mostrar delas? Letícia perguntou, sua mente se perdendo na ideia de se expor na frente de todo aquele povo importante. O pensamento a fazia tremer. Você tem a história de vida mais inspiradora que conheço. Você pode levar isso para o palco e tocar o coração das pessoas. Você não percebe o poder que tem? Hugo falou, quase implorando, como se estivesse desvelando um tesouro escondido que só ele conseguia ver. Enquanto as palavras ressoavam dentro dela, Letícia não pôde evitar um frenesi emocional. Era a verdade, no fundo do seu ser, ela desejava compartilhar sua vivência, as lutas e as conquistas que moldaram quem ela era. Mas e se a reação não fosse a que esperava? Era fácil perder-se em um mar de incertezas. Ana, percebendo a hesitação, interveio. Letícia,
E se essa fosse a sua chance de transformar não apenas a sua vida, mas a de outras pessoas também? Pense no impacto que você pode ter ao mostrar que é possível vencer os desafios. Você não está sozinha nessa. A ideia de ser uma voz para aqueles que se sentiam como ela a agarrou com força. Mas o medo ainda estava presente, sussurrando dúvidas em seu ouvido. Com um sorriso forçado, ela respondeu: "E se as pessoas rirem de mim? E se eu não for o que esperam? Ninguém vai rir de você. As pessoas vão se identificar com você. De verdade, Letícia, é o seu momento de brilhar. E é nessa vulnerabilidade que você vai encontrar sua verdadeira força", confortou Ana, animando cada fibra do corpo de Letícia. Com o coração acelerado, Letícia ponderou sobre isso. O que seria mais aterrorizante? Permanecer na sombra ou se arriscar a buscar sua luz? Determinada, decidiu que não iria mais deixar que dúvidas a paralisassem. "Certo, vou tentar. Mas preciso de ajuda para preparar isso", ela disse, a coragem começando a ferver em seu peito. "Ótimo! Vamos trabalhar juntas. Você terá todo o apoio necessário", Ana respondeu, cheia de entusiasmo. Com o vaso de flores na mesa como testemunha silenciosa, as três mentes começaram a vibrar, elaborando uma apresentação que prometia ser mais do que uma simples exibição. A combinação de histórias, emoções e experiências pessoais começou a tomar forma, como um mosaico de esperanças. Ainda assim, uma pontada de preocupação se estabeleceu em Letícia, que não conseguia afastar a ideia de que, a qualquer momento, o mundo poderia desabar. A presença de Cristiano em sua vida ainda pairava sobre ela, como um eco de passado que não se calava. Ele sabia de suas inseguranças. E o que aconteceria se ele estivesse lá? "Calma, Letícia. Vamos nos preparar para o sucesso, e se ele estiver lá, você estará pronta para mostrar a que veio." Hugo lembrou, com um tom que ajudava a dissipar um pouco de sua ansiedade. Mas o que ela não esperava era que a dica de uma pessoa que já conhecia a sua trajetória a deixaria mais vulnerável do que pensara. Enquanto as ideias fervilhavam e um novo sentimento de ânimo preenchia o ar, o que estava por vir parecia mais do que apenas uma apresentação. Era uma transformação, uma oportunidade de se libertar. E quando Letícia olhou pela janela e viu a chuva caindo, um pensamento a fez hesitar: e se a tempestade na vida dela se tornasse um arco-íris? O que ela não sabia era que o próximo capítulo de sua vida estava prestes a ser escrito, e o destino tinha muito mais reservado para Letícia. Uma nova revelação poderia mudar tudo. Mas o que poderia ser ainda mais profundo do que isso? A pergunta ecoava em sua mente, criando um mix entre expectativa e receio. Letícia acordou com o sol entrando pela janela de seu quarto, uma luz dourada que parecia dançar em seu rosto. O dia que se apresentava prometia ser diferente. Era a manhã do grande evento, a gala que poderia mudar sua vida. A ansiedade pulsava em seu peito, como um tambor acelerado. Ela se levantou e, enquanto se preparava, olhou uma vez mais para o espelho. O reflexo mostrava uma mulher decidida, mas ainda cheia de dúvidas. Quando chegou ao restaurante onde trabalhava, a atmosfera estava eletricamente carregada. Todos os colegas estavam agitados, fazendo os últimos preparativos. O cheiro de comida e flores frescas preenchia o ar, um misto de expectativa e adrenalina. Ana a encontrou no corredor. "Letícia, está pronta para o grande dia?" A confiança nos olhos da amiga deu um empurrãozinho em seu coração. "Estou tentando", Letícia respondeu, rindo nervosamente. As palavras de apoio de Ana a abraçaram, e ela sentiu um calor acolhedor. Enquanto se vestia para o evento, Letícia sentiu a pressão dos olhares. Não era apenas uma noite de trabalho, era seu primeiro passo para fora da sombra. O vestido elegante que escolhera parecia feito sob medida não só para vestir seu corpo, mas também sua alma. Quando terminou, olhou no espelho mais uma vez. Havia um brilho em seus olhos que lhe dizia: "Hoje, você é mais do que uma garçonete." O evento começou com um frenesi. Personalidades influentes se misturavam, sorrisos, risadas, a música suave ao fundo. Ela se movia entre os convidados, servindo drinks e petiscos, mas em cada interação, sentia que estava moldando sua própria história.
Aquele ambiente era como um campo de batalha contra suas inseguranças, e cada riso que ela recebia era como uma vitória. No entanto, a ansiedade estava sempre ao fundo, soprou no ouvido como um vento gelado. E se algo desse errado? E se ela desmaiasse no palco? Os pensamentos a atormentavam. Mas então, pronto. Ao visualizar a sala, Letícia viu Hugo, que lhe acenava do outro lado. Um sorriso encorajador desafiou sua atenção e enviou um raio de luz dentro dela. Finalmente, chegou o momento que havia tanto temido, sua apresentação. Com o coração aos tropeços, Letícia subiu ao palco, sentindo cada olhar sobre si. Ela respirou fundo e o álcool que se acumulava em suas mãos. O microfone estava ali, como uma extensão de seu desejo de ser ouvida. Oi, pessoal. Meu nome é Letícia e hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre minha história. A voz tremia, mas as primeiras palavras saíram. A presença de Cristiano na plateia a deixou mais nervosa. Mas ela olhou nos olhos dos convidados e viu algo que a fez prosseguir: curiosidade, empatia. Ela contou sobre sua vida, sobre como ser garçonete a forçou a adiantar os sonhos e as ambições. Falou da pressão, da luta de sua mãe, das noites sem dormir sonhando com algo além daquela vida. As memórias se tornavam claras e reais, cada vírgula da história reverberava. Não é só uma apresentação, é uma forma de mostrar que podemos mudar nossas narrativas, um dia de cada vez. À medida que falava, sentiu as cadeiras se inclinando. Naquele instante, os medos começaram a se dissipar, e a vulnerabilidade transformou-se em força. O silêncio da plateia deu lugar a aplausos, e uma sensação de realização começou a preencher seu coração. Quando terminou, o público estava de pé, aplaudindo com fervor. Até mesmo Cristiano a observava, uma expressão de admiração em seu rosto. Você realmente é especial, Letícia, ele sussurrou ao se aproximar após a apresentação. A conexão entre eles estava mais forte do que nunca, como se o universo tivesse alinhado as estrelas para elas. Aquela noite não foi apenas uma apresentação, foi a declaração de que Letícia não seria mais invisível. Ao olhar ao seu redor, viu rostos conhecidos e novas possibilidades. Os aplausos não eram apenas para seus atos, mas para a coragem de se abrir e se deixar ser vista. Após o evento, Letícia pode sentir seu sorriso queimando nas bochechas, um sorriso sincero que refletia transformação. Tudo o que ela queria era unir os mundos, seu amor pela família e suas aspirações. E, diante daquela mesa repleta de amigos e admiradores, finalmente fez a proposta à sua mãe que tanto esperara. Mãe, quero ajudar nossa família, mas também quero seguir meus sonhos. Podemos fazer isso juntas? O olhar da mãe, antes cheio de incertezas, agora se suavizou, revelando orgulho. Uma faísca de entendimento acendeu no ar. Sim, Letícia. Vamos fazer isso juntas. E na simplicidade daquele momento, Letícia percebeu que ela não precisava escolher entre seus sonhos e sua família. O verdadeiro triunfo estava em encontrar um caminho que contemplasse ambos. Ela sabia que as tempestades viriam, mas agora, havia amor e coragem ao seu lado. O futuro a chamou, e Letícia respondeu com um coração decidido. Enquanto a festa continuava, o amor e as risadas a cercavam, e, pela primeira vez, ela sentiu que a vida era, de fato, apenas o começo. E assim, Letícia saiu daquela noite, não apenas como uma garçonete, mas como uma mulher empoderada, cheia de sonhos, pronta para ser moldada pelas experiências que ela mesma iria criar. Agora, e você? Está pronto para seguir seus próprios sonhos? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionais que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, comente suas reações e teorias sobre esse final incrível. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.